Vauxhall Stadium's crumbling down. No one's invested so much as a... Salve, salve, comunidade do Wrexham Brasil. Tá no ar mais um episódio Wrexham Visto de Fora, um segmento onde a gente traz pessoas que estão absorvendo, que estão consumindo, que estão criando também conteúdos em relação ao futebol inglês. E hoje temos aqui nossos membros da comunidade, Thiago Salerno, que idealizou essa série pra gente do Wrexham Visto de Fora. Boa noite, Thiago. Salve, salve. Pô, episódio mais que especial. Boa noite a todos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E Carlos Júnior aqui, ó, além de colaborador da comunidade Wrexham Brasil, ele tem uma outra comunidade que é do Notts County Brasil, né? E a gente costuma chamar ele de, talvez, de impostor, de infiltrado, mas o cara é da família do Wrexham Brasil também. Como é que a gente tá, Carlos? Opa, boa noite, Lucas, boa noite, Rodrigo, nosso convidado, boa noite, Thiago. Tudo certo aí, bora para mais um episódio. Vamos falar aí de futebol inglês, mas para uma linha aí alternativa, hein? Animado. É isso. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Rodrigo Bueno, comentarista dos canais da ESPN. Ele já trabalhou na TNT Esportes, já trabalhou até no Facebook, esse cara, colunista, repórter, profissional de uma bagagem extrema no futebol inglês. Boa noite, Rodrigo. Prazer ter você aqui na nossa comunidade. Muito boa noite para você. Boa noite para você, Lucas, Carlos, Thiago, todo mundo que vai acompanhar esse nosso papo, essa nossa live. É um prazer estar participando com vocês desse momento tão especial do Wrexham. Então, toda a comunidade Wrexham Brasil, dá os parabéns por vocês aí, pelo engajamento. Fiquei sabendo, mais de 20 mil seguidores aí nas mídias sociais, é um time do momento, claro, é uma história maravilhosa. Só uma correção, eu não trabalhei na TNT Sports, trabalhei em um monte de lugar. Fox Sports. Na TNT eu não trabalhei ainda. Não sei, vamos ver. No futuro ninguém sabe, né? Eu trabalhei 17 anos na Folha de São Paulo e em televisão eu trabalhei na TV Cultura, na ESPN, no Fox Sports e tal. O do Facebook eu tava correto. Facebook foi um ano que fez um acordo na época da Fox Sports para transmitir jogos de competições sul-americanas, né? Mas, então, futebol inglês, eu vou dizer assim, eu tô nessa brincadeira na televisão há mais de 20 anos, né? Desde a temporada 2003, 2004, na ESPN, transmitindo a Premier League. E alguns anos depois a gente começou a transmissão da Championship, né? Que é onde estará agora o glorioso Wrexham. Vocês estavam me lembrando que eu já comentei um jogo do Wrexham, jogo de Copa, né? Quem sabe eu tenho a chance, a honra de comentar um jogo de Liga do Wrexham. Porque é um clube cheio de história. Eu sei que o Carlos parece que adora só clubes mais que seculares, né? Notts Wrexham, clube mais antigo do país de Gales, cheio de história, de altos e baixos, né? É muito acesso, descenso, crise, algumas façanhas incríveis em temporada, né? Tem a famosa vitória contra o Arsenal em 92, né? Na FA Cup, Arsenal que era o campeão vigente, né? Então, não é um clube... eu costumo dizer isso, né? Nenhum clube da Inglaterra é modinha. Nenhum clube da Inglaterra pode falar assim, tá chegando agora. Eu já ouvi isso do Chelsea, do Manchester City, basicamente porque em algum momento da história desses clubes chegou um investimento pesado, normalmente estrangeiro, e mudou a história do clube, o clube passou a ser muito vencedor. Mas vai ver o que era o Chelsea antes, a história, a comunidade, a torcida, o Manchester City, embora sempre ele na história um pouco atrás do Manchester United, mas tem uma coletividade grande por trás, né? Uma comunidade como vocês fazem parte hoje. Então, eu tenho muito respeito por todos os times da Inglaterra, pela história de cada um deles, não importa o tamanho, a divisão. Para mim, a Inglaterra é o país do futebol e o Wrexham é mais uma prova disso com esse sucesso que está fazendo no mundo. Legal. Pô, show de bola. Rodrigão, então, cara, vamos começar o papo por aí, então, né? Como tu comentou, né? Mais de 20 temporadas já cobrindo Premier League, né? É um cara muito experiente em futebol inglês. E não sei até que ponto tu já conhecia, de fato, a história do Wrexham pré-documentário, né? Como tu disse aí, era um time que estava dessas 20 temporadas aí, 15 pelo menos, nós estávamos na National League, né? Não sei até qual o teu nível de profundidade de cobertura de futebol inglês, né? Porque a National League realmente era algo bem obscuro até então, até essa chegada desse investimento, né? Mas
após a aquisição, né, do Ryan e do Rob, aí, eles sempre tentaram prezar por essa questão de investimento, mas não só investimento, né, que como tu disse, citou casos City, Chelsea, enfim, eles focaram não só no investimento desportivo, mas no investimento de comunidade atrelado à expansão global, né, a um alcance global, acreditaram muito na visibilidade que eles poderiam dar para esse time, né. Como é que tu enxerga o fenômeno do Wrexham e alcançando aí um feito até então inédito na pirâmide do futebol inglês, que foi esse back-to-back-to-back aí, 3 acessos seguidos nas pirâmides? Então, eu vejo 2 momentos assim, né? E os 2 momentos são altamente positivos para o Wrexham. O primeiro momento é quando tem a aquisição, porque o clube, pelo que consta, né, embora tenha passado ao longo da história por várias crises financeiras, administrativas, o clube estava perto de fechar, pelo que dizem, né? Perto de fechar as portas, de acabar com o seu departamento de futebol, a cidade ali com limitações ali, tal, investimento, pouco recurso, tal. Então, quando o Ryan e o Rob assumem o time, tem aquele primeiro efeito de mídia, né? O estardalhaço é só notícia. 2 caras ultra famosos, atores consagrados, assumindo um time. Só que aí é o seguinte, tal, beleza, você ganhou manchete, ganhou cartaz, é mais fácil atrair publicidade, patrocínio. A gente tá vendo a camisa ali da United Airlines patrocinando, né? Com a camisa, não é qualquer clube que tem a United Airlines patrocinando. Então, é claro que aquele momento, aquele boom, aquele, né, choque, virou notícia. E por mais que eu conheça muitos clubes na Inglaterra, eu não tinha muito conhecimento do Wrexham, assim. Eu sabia que era um time muito antigo do País de Gales, e ponto. Mas eu fazia jogo do Cardiff, por exemplo, Swansea, né? O País de Gales, para mim, que está dentro da pirâmide do futebol inglês, eu ia basicamente até ali, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma frustração que eu nunca fui no País de Gales. Eu estou com um plano de visitar o País de Gales em 2028, quando vai ter a Eurocopa no Reino Unido e na Irlanda. Eu nunca fui para a Escócia, eu não conheço a Escócia e o País de Gales. Né? As Irlandas eu conheço bem, tal. Então, possivelmente eu venha conhecer, quem sabe até as dependências do Wrexham em 2028. É meu plano durante a Eurocopa. Mas então, como um cara que trabalha com comunicação, eu olhei com um certo distanciamento. Pô, o Wrexham é legal. Agora, né, vamos ver o que vai acontecer, mas você fica com o pé atrás às vezes, porque você fica achando, será que não é só uma brincadeira, um passatempo, é um joguinho dos caras, é uma diversão ali, uma temporada, entendeu? Vão fazer um auezinho ali e a coisa não vai andar, não vai ter o retorno esportivo devido, né? Qual que é o limite do Wrexham? Qual que é o real interesse, a participação dos 2 atores que assumiram o controle. E eu sou muito fã do Ryan Reynolds, né? Que inclusive esteve aqui no Brasil, né? Fazendo promoção, né? Meu parceiro, meu colega de trabalho, né? Disney, né? Então, é claro que eu fiquei muito na torcida, acho que como muita gente, para que o projeto desse certo. Mas a gente, na verdade, tinha um pé atrás ali, cara, peraí, né? Até onde vai essa brincadeira? E aí veio essa sequência de acessos. Quer dizer, o investimento se mostrou correto, né? Porque às vezes só ter dinheiro não significa sucesso, né? Às vezes você investe de forma errada, tal. E até então o universo do Wrexham, que era um time quase non-league ali, National League, né? Um time obscuro, né? De pouca visibilidade, de pouco alcance, agora passou a ser um clube, primeiro, muito atrativo, interessante para mídia, para patrocinadores, mas também um time para se levar a sério, né? Porque essa ascensão meteórica mostra que as apostas que foram feitas até aqui foram bem sucedidas, né? E eu não sei se vai conseguir realizar o sonho máximo, que é chegar à Premier League, né? Eu vi entrevistas do Ryan, sobretudo, que é muito otimista, apontando para isso, né? Se você já chegou agora na Championship, o sarrafo passa a ser maior, né? A concorrência é bem maior, você tem times muito mais estruturados. A Championship é muito forte, é uma segunda divisão que é pesadíssima. Normalmente, em quase todo o país, a segunda divisão é considerada muito dura, porque é muito acirrada, é muito disputada, é muito contato físico, é muito choque. O time precisa ser guerreiro, precisa ser valente e tal. Mas, além disso, no caso da Inglaterra, a Championship já é um fenômeno consagrado, consolidado há muito tempo. Você, para ter sucesso ali, precisa ter investimento pesado, você precisa ter uma estrutura tal.
E aí a gente vai ver logo nessa primeira temporada qual vai ser o impacto do Wrexham, que começa ali, a princípio, para mim, lutando para não cair. Entendeu? Um passo de cada vez. Não dá para você imaginar que vai bater a Championship e já vai chegar na Premier League na temporada seguinte. Não, é interessante você comentar isso, Rodrigo, porque a gente postou alguns cortes de algumas entrevistas de jogadores, às vezes de pronunciamento dos próprios diretores ali, falando sobre o Wrexham, agora com essa nova fase, né, da Championship. O que a gente tem escutado é que o Wrexham ele vai buscar o investimento, né, para conseguir ser competitivo, né? Mas agora, ser competitivo pode não significar conseguir o acesso, pode ser meio da tabela, pode ser uma briga mais forte para escapar de um rebaixamento da Ligue 1. E o Wrexham já teve um impacto na Ligue 1 de enfrentar times com experiência de Championship, times que já estiveram na Premier League, times que muita gente considera maior que o Wrexham. E aqui nos Estados Unidos, eu já estou conseguindo ver uma importância maior dada ao Wrexham quando comparado ali aos Big Six, né? Eu até acho que o movimento de mídia que está acontecendo aqui é para preparar o Wrexham para ser talvez um Big Seven, né? Talvez não com o mesmo sucesso esportivo, mas com o impacto midiático, né? E você mencionando aí que o Wrexham vai chegar já para brigar para não cair, você acha que esse é o campeonato do Wrexham? Você acha que tem possibilidade de chegar um investimento? A gente vê que o Wrexham já trouxe investimento de uma família dos Estados Unidos para conseguir colocar mais dinheiro, para conseguir melhorar a infraestrutura. Você acha mesmo que o Wrexham, nessa primeira temporada, é uma briga para não cair? Esse vai ser a principal prioridade do time? Eu entendo quando você fez a comparação, né, com a League One. Tipo, na terceira divisão, você tem clubes que efetivamente, historicamente, são maiores que o Wrexham ali, só que são alguns clubes, que estão em processo de decadência. Estão ali na terceira divisão, já foram Premier League, já foram Championship, mas estão ali porque estão caindo, estão no momento de baixa, de pouco investimento, de crise institucional. O Wrexham estava na terceira divisão, só que no processo contrário, processo ascendente. Ele está motivado, está com investimento, está com um projeto bom, um projeto bacana. A perspectiva era o Wrexham para cima, ascendendo, e times mais tradicionais ou com história recente em ligas mais de elite, em queda. Agora na Championship é um bolo danado. Championship, assim, é muita gente com... Que está em ascensão e queda também. Né? É muito misturado. Então, mas, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo grande com o Sunderland. O Sunderland, assim como o Wrexham, ascendeu ou renasceu muito por conta de uma série, né? Da popularidade que veio da Sunderland Till I Die. E o Sunderland voltou ao lugar que normalmente seria dele. O Sunderland é um time grande, é o grande rival do Newcastle, é um dos gigantes do norte do país, tal. Então, o Sunderland, no começo, quando eu comecei a transmitir Premier League, Sunderland era uma das potências ali, né? É um time que tem muita história, bem sucedida, muitas participações na primeira divisão. Então ele tá voltando mais ou menos pro lugar dele. Só que ele foi um desses times com muita torcida, de um local, uma cidade com bastante gente, populosa, que por questão administrativa foi parar lá embaixo. E voltou agora, e eu imagino que o Sunderland voltando, a primeira briga dele é para não cair para a Championship. Acho que o primeiro passo é esse. A gente acompanhou recentemente com o Nottingham Forest, que é um time que eu tenho muita simpatia. Quando eu era garoto, o Nottingham Forest estava fazendo sucesso, ganhando o torneio europeu. O Brian Clough era o símbolo de treinador que dava bem com times pequenos, tal. E o Nottingham Forest, quando chegou na Premier League agora, com muita luta, muito esforço, e a gente esperava há muito tempo a chegada, a volta do Forest à primeira divisão, a primeira temporada foi para não cair. Luta é essa daí, entendeu? Aí agora mais consolidado, mais estruturado, melhorou o investimento, o planejamento. Hoje o Forest está brigando por competição europeia, né? Já está lá num lugar ali mais nobre. Eu nunca achei que tem Big Six na Inglaterra, porque assim, cara, o Everton, até 87, quando eu já acompanhava o futebol inglês, não tinha transmissão no Brasil, teve incipiente no começo dos anos 80, transmissão de Copa, o jogo do Watford por causa do Elton John. Você vê, né? Às vezes tem isso, né? O impacto de uma celebridade, um músico famoso, um ator famoso, acaba impulsionando às vezes um clube, é a liga, né? Até 87, os dois clubes mais vitoriosos da Inglaterra eram Liverpool e Everton.
Os dois times de Liverpool eram os mais vitoriosos. Manchester United, a Arsenal, ficavam bem para trás, para não falar dos outros, entendeu? Então o Everton é um time muito grandioso. Agora passou a era Goodson Park, vai lançar um novo estádio. Então, assim, quando eu vejo o Big Six, não, o que é o Everton, então, entendeu? Quando eu comecei a transmissão de Premier League, se falava em Big Four. Não tinha Tottenham, não tinha Chelsea, entendeu? A coisa foi evoluindo para um nível que hoje, que a Premier League hoje, sei lá, pelo menos uns 12 times, você pode falar por história, por torcida, por títulos. Pô, Aston Villa é muito tradicional, entendeu? A Birmingham é uma cidade gigantesca, colossal, é uma terra de heavy metal, daqui a pouco vai ter, agora vai ter a despedida do Black Sabbath, do Ozzy, cara, sensacional. Então, assim, são times, para você falar, esse aí não é grande, entendeu? Aston Villa não é grande. O Newcastle, pô, cara, o Newcastle é uma potência. O Newcastle não é grande, sabe? Então, antes do Newcastle ter esse mega investimento estrangeiro e tal, eu sempre tive um respeito do Newcastle como um grande clube. Aqui no Brasil, a gente costuma falar que tem 12 tradicionais clubes, pelo menos, né? Assim, né? Hoje você pode discutir Bahia, Atlético Paranaense e tal, mas pelo menos você tem 12 tradicionais. Na Inglaterra, para mim, também você tem. Tem claro até mais que 12, né, Rodrigo? Tem até mais que 12. Se for olhar a história, tem mais que 12. Tem sim, dá para você colocar por títulos conquistados, assim, ao longo do tempo. Tá? O Sunderland tem títulos dos anos 50. E até times que não são considerados grandes, não têm esse histórico de título, são times tradicionais e com muita torcida, né? Basta ver o que foi a festa do Palace, agora na FA Cup, né? Exatamente. O Wolverhampton tem gente que fala que ganhou o Mundial nos anos 50, né? Na Inglaterra, o Wolverhampton ganhou o Mundial. Tá? Então, por exemplo, Londres é a cidade do mundo com mais clubes. Muito clube de bairro. O pessoal tem um orgulho danado do clube do bairro dele, é o Palace, entendeu? O Palace é um clube de bairro. Né? Então, aquela região dele ali, cara, é sagrada. E em cada cidadezinha, para não falar cidade importante, cada cidade pequena da Inglaterra ou do Reino Unido, o cara tem um orgulho, a comunidade lá do seu time. É muita bagagem, né? É muita história. Você representa de fato aquela área. O Lucas está nos Estados Unidos, ele sabe como é que funciona a cabeça americana para esportes, né? Então você tem o time que representa a cidade no basquete, no beisebol. E às vezes nem é profissional, né? É universitário. Universitário da high school e o pessoal, eles vão no estádio e lotam. Tem orgulho de representar aquela comunidade, né? Aquela cidade, aquele estado, aquela região. E isso é muito forte na Inglaterra, né? Então isso impulsiona muito. Por isso que o Wrexham é uma comunidade hoje muito ativa e está turbinada, mas vai enfrentar na Championship comunidades com mais gente, com investimento igual ou maior, orçamento e tal. Então, a briga, especialmente nessa primeira temporada de Championship, para mim, inicialmente, sendo bem realista, é trabalhar com essa perspectiva de, olha, a primeira coisa é não cair. Fazer uma campanha segura, entendeu? Ali, ó, meio de tabela tal, e vai vendo ao longo da temporada com novos jogadores, você precisa fazer contratação, porque o nível é bem diferente da Championship para a terceira divisão. Talvez alguns caras tenham problemas para adaptar no começo, você encaixar, ver como é que tá o negócio, conhecer melhor os adversários, que o Wrexham está desacostumado a jogar contra alguns times. E aí você fica ali, vai numa posição ali, meio de tabela, seguro para não cair. E aí, quem sabe, para o final dessa temporada ou para a próxima temporada, tentar dar esse novo salto que é muito grande, entendeu? O salto é grande, né, Rodrigo? E uma coisa legal que, assim, a gente acompanha muito torcedores e as notícias que vêm de lá, né? E o próprio documentário nos traz uma série de informações. Uma coisa que se questionava muito quando a gente estava na League One era: será que vale a pena subir agora, do jeito que o clube está, numa transição principalmente estrutural? E aí a gente está falando de estádio, que aí está falando um pouco dessa reconstrução do Racecourse, que inclusive o que tu citou ali anteriormente da questão da Euro, né, conseguiu facilitar isso, porque pelos trâmites normais estava difícil de conseguir as autorizações para fazer as obras, enfim.
agora com o advento dessa Euro Sub, conseguiram autorização para fazer as obras necessárias para o estádio, e o próprio CT, né? Questão de centro de treinamentos e academia. Tu acha que o Wrexham, pensando em estruturalmente como clube, vai sentir muita diferença em começar toda a rodada fora de casa, pegar estádio para 30, 35 mil pessoas, que é a realidade da Championship, e que talvez esse fator local, que para o Wrexham nas temporadas anteriores foi muito forte, talvez vá pesar um pouco negativamente, talvez um estádio para 15 mil pessoas, que talvez seja o que a gente vai conseguir pôr na primeira temporada de Championship, não traga esse fator local necessário para um time ter uma boa campanha na Championship? Eu acho que o impacto vai ser grande. Então você vai ver, cruzar com o Southampton, que é um gigante do sul, Leicester, que foi um conto de fadas campeão de 16, sabe? Você vai encontrar ali pedreiras, clubes que estão mais estruturados, que tem uma base de fãs maior pelas cidades que representam. Então eu acho que vai ter um choque de realidade, assim. O Wrexham, não é que é impossível de ele subir, mas ele tem que se adequar também às regras. Você citou da parte estrutural do estádio, mas também não dá para chegar e contratar, estourar limite, fair play financeiro, começar a torrar dinheiro além do limite, que depois você pode quebrar a cara. Então precisa ter cada vez mais investimento, mais estrutura, se adequar cada vez mais à divisão que você está. Só que, por exemplo, a pirâmide do futebol da Inglaterra é gigantesca, é enorme, né? E se você pegar divisões ali, National League ali, tem uma porrada de divisões e regionais e tal. A diferença de uma para outra talvez não seja tão grande. O gap, mind the gap, como falam, talvez não seja tão grande. Agora, quando você dá esse salto para a Championship, aí eu não vou ter os números agora de cabeça sobre valores, mas a Championship é vista no mundo inteiro, são clubes ultra conhecidos normalmente. O Wrexham está chegando agora, digamos assim, para a festa, né? Uma coisa era quando o Wrexham jogou a segunda divisão nos anos 70, quando ele teve sucesso ali. Era outro mundo, cara. Era outro mundo. Sim. Desde 92, 93, com o advento da Premier League, a estrutura da pirâmide do futebol inglês agora, o dinheiro que chegou, Lei Bosman em 96, acabando com um limite de estrangeiros, né? A Inglaterra se abriu mais do que qualquer outro país para os investimentos internacionais. Não é à toa que o Wrexham é mais um exemplo bem sucedido disso, né? Não importa de onde vem o dinheiro, e o dinheiro do Wrexham é muito legal, né? Porque você fala dois atores, né? Ryan, sobretudo, né? Mas o Rob também ali, o dinheiro dos caras é legal. E a Inglaterra permite dinheiro de qualquer cara, pode ser um psicopata, um genocida, os caras estão interessados. Entrou com dinheiro aqui no país, estado, governo, os caras não estão nem aí. Tá entrando dinheiro aqui, meu, tamo feliz, pode trazer de mandar dinheiro aí. Né, tá morrendo criancinha, não interessa, cara. Guerra, não sei aonde. Chegando dinheiro aqui, tá bom. O dinheiro do Wrexham, digamos assim, é um dinheiro muito simpático, né? E como é o clube? O clube, acho que. E vocês são a prova disso, né? Vocês conseguiram muitos seguidores, muitos adeptos, assim, porque a história é sensacional, é maravilhosa. Não tem como não torcer pelo Wrexham, entendeu? Não tem rejeição. Tem cara que fala assim, mas o Chelsea do Abramovich, vou torcer contra. Ou o PSG, Manchester City, Clube Estado, vou torcer contra. O Wrexham não dá, cara. Você vê o Ryan Reynolds, você torce pra... tomara que dê certo. Tomara há uma torcida meio que do global pra chegar na Premier League, pra dar certo. E eu tô nessa também, né? A história é muito boa. Eu lembro quando eu comentei o jogo do Wrexham, mais do que falar do jogo lá, quanto tá rolando, muita gente tava ligando para ver a história. A história era mais legal do que o time, os 3 pontos. O spoiler da série, né? E você vê, o Wrexham foi o primeiro time do mundo, pelo que eu tava vendo, o primeiro time do mundo a entrar no FIFA, né? No jogo do FIFA, sendo da sem ter uma divisão. Sem ter uma divisão. Você vê como é que o time ficou tão querido, simpático, que, né, começou a colocar tentáculos em áreas que outros clubes muito mais consagrados ou dos últimos anos tal não conseguiam, né? Então é legal esse impulso, essa força, mas precisa de mais fôlego, mais determinação.
É aquele negócio, cara, você vai subir, a comparação é muito óbvia para mim. Aliás, tem brasileiro, né, desistindo de subir no Everest, né? Você vai subir o Everest, eu nunca subi no Everest, eu já sobrevoei com avião. Então você tem ali, tem uma turista normal, se você quiser visitar a base do Everest, você vai lá, dá para tomar um café da manhã, passa uma friaca ali, dá um medinho ali com um helicóptero que você vai, sei lá, ali e tal. Bate umas fotos. Bate umas fotos e deu, né? Você fala, eu fui no Everest. Mas você foi onde? Tem 8.800 metros. A cada subida vai ficando mais difícil. Se você tá na base da montanha, a National League ali, com um pouquinho de estrutura, dinheiro, vontade, você vai subindo até a metade da montanha. Quando você vai chegando da metade para cima da montanha, o frio aumenta pra caramba, o risco aumenta pra caramba, o acesso para subir 100 metros, 200 metros fica mais difícil, né? Não é toque muito um cara, então vai até a metade, até o meio do caminho, ou chega perto do topo, não consegue chegar no topo. E isso para mim serve para o Rex, serve para qualquer time. Você chegou na Championship agora, o modelo é outro, não é que você tem que ser refundado, mas você tem que entender onde é que você tá, né? Então, eu comentei, por exemplo, no começo de carreira, em lugares que era o HF lá, CBI, Canal Brasileiro da Informação, participei de transmissão em TV universitária com TV Debate, alguma coisa assim, era um universo, tava ali trabalhando para pouca gente, o programa que eu participava ali não tinha alcance nenhum, não tinha repercussão nenhuma, se eu falei alguma atrocidade, alguma bobagem ali, não foi legal, mas quase ninguém estava sabendo. Quando você tá numa ESPN ou no Fox Sports e fala uma atrocidade, entendeu? Fala, não, o Wrexham é um time da Irlanda, você entendeu? Cara, todo mundo... Twitter ferve. Cara, você vai ser cancelado, deletado, você entendeu? Então você tem que entender onde você tá, em que canal você tá, o tamanho que você tá. E o Wrexham vai ter que forçosamente entender esse nível que ele chegou, né? Foi muito legal ter chegado até aqui, até essa parte da montanha. Só que agora, para ficar aqui ou para subir, o trabalho vai ter que ser ainda mais bem sucedido, ainda mais bem realizado. O Wrexham está na Championship e aqui na comunidade Wrexham Brasil a gente escuta perguntas de todo tipo. Cadê o Paul Mullen? Qual é o próximo jogo do Wrexham? Em que posição o Wrexham está? Quem serão os titulares? E agora a gente fez uma parceria com um aplicativo que vai te ajudar a ficar por dentro de tudo sobre o Wrexham. É a SofaScore. Além de você ficar por dentro das notícias em português sobre o Wrexham, agora você pode utilizar o aplicativo SofaScore para ficar por dentro dos resultados, estatísticas e classificação do Wrexham na Championship. Wrexham Brasil e SofaScore, a parceria que veio para ficar. Então, baixe o aplicativo, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, ou então você pode escanear o QR Code aqui também. E o Rodrigo, você bem comentou aí que o Wrexham é um time querido, né, que ninguém odeia, e é muito bem isso, porque o Wrexham e o Notts County, né, que é o time que eu acompanho já há bastante tempo, estavam duelando ali na National League para subir, e tanto é que me fez me aproximar aqui na comunidade por causa dessa disputa. No momento ali da disputa, que foi uma disputa insana, mais de 100 pontos entre os dois ali, teve um jogo emblemático, né, de acesso ali, que o Wrexham venceu o Notts, enfim, e eu não peguei hate, muito pelo contrário, eu peguei carinho pelo time, e principalmente aqui pela comunidade, né, que a gente construiu, né, então, na época ali eu cheguei para contribuir, né, trazendo, né, o lado do Notts County, né, trazendo a visão do outro lado, né, do adversário, e acabei criando simpatia pelo time, pela série, pela comunidade, então foi bem legal. E aí, até que, falando dessa questão de comunidade, né, que a gente estava conversando, no Brasil, a gente tem, né, vários perfis, né, vários times que a gente acompanha aí no Twitter, no Instagram, de clubes ingleses, né, e aí a gente fala de clubes fora da elite, assim, né, clubes da segunda, terceira, quarta, quinta. Outro dia a gente estava vendo até pessoal fazendo transmissão via web rádio de time da 7ª divisão. E uma coisa que muito me marcou, e aí até quando aqui nos bastidores da comunidade estava falando, né, que ia ter essa entrevista hoje, né, com você, né, o Rodrigo, eu fiz questão de querer participar, de querer vir prestigiar, porque você foi uma pessoa que me marcou lá na minha adolescência. Você fez uma matéria... Stosco City?
Nada, além... Foi por causa da comunidade no Discount Brasil, você entrou em contato lá comigo, na época eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, em 2011, para fazer uma matéria da Folha de São Paulo. Até resgatei esses dias aí, a gente preparando aqui para a entrevista, a matéria, do dia 3 de abril de 2011, eu guardei a folhinha ali do jornal. E aí você fez questão de trazer todos os perfis de clubes ingleses ali que você tinha, que você seguia, que você conhecia no jornal. Ou seja, das raras vezes que eu apareci no jornal, foi por sua causa, né? E foi para a comunidade no Discount Brasil que eu tinha na época. Talvez ter esse prestígio na época é o que me motivou a querer continuar, a querer seguir. Então, ali a gente estava falando em 2011, e minha página, por exemplo, no Discount Brasil, está até hoje, né, em 2025. Eu era um garoto, agora eu sou um homem casado, né, barbudo, enfim, então... Nessa época eu era um homem casado, agora eu sou um velho operado, ó lá. Cabelos brancos, né? E sem cabelo, né? Não, os que sobraram estão brancos, né? Mas o tempo passa, né? O tempo passa. Mas é isso, assim, muito feliz, assim, pelo prestígio que você trouxe na época. Você até, na matéria ali, se abordou muito a questão do fenômeno, né, que é o futebol inglês, né, o fenômeno que é essa questão, né, da garotada, né, se vir, conhecer o time. E aí eu queria até muito sentir de você, você até trouxe aqui nos bastidores que você fala que nenhum time inglês ele é pequeno, que ele que é desconhecido, né, todos têm muita tradição. Eu posso falar do Notts County, por exemplo, como eu conheci o time foi porque ele é o clube, né, profissional mais antigo do mundo, né, que ele é um dos 12 clubes fundadores do futebol inglês. Mas como que você enxerga esses times menores na Inglaterra? Você acredita, por exemplo, até se hoje, vamos supor que na emissora que você trabalha fosse transmitir um jogo da terceira divisão, da segunda divisão, menos... Eu acredito que teria audiência. Como você enxerga isso? Não, eu não tenho dúvida, assim. A Inglaterra é um monte de clube de bairro, com torcida apaixonada, com comunidade maluca. Por isso que, para mim, eu não tenho dúvida de falar, né? Mesmo como brasileiro, o país do futebol é a Inglaterra. Lá as pessoas curtem, acompanham, seguem futebol como religião, entendeu? Que nem meu pai vai na missa todo domingo, não, porque tem que ir na missa domingo. Meu pai foi criado assim, entendeu? Tem que ir na missa. O cara vai no domingo ou no sábado ver o jogo do time dele. Acompanhar o time dele, não importa em qual divisão, em qual fase, quem seja o dono, não sei o quê, faz parte da vida do cara, faz parte da vida daquela comunidade. A Inglaterra funciona muito assim, né? Então isso em todas as esferas, todos os níveis. É claro que tem clubes que dão mais audiência, que tem mais sucesso do que outros, né? E o Wrexham agora tá surfando na onda, né? Agora fazer uma comparação com o surf, né? Agora o Wrexham está na crista da onda, tem que aproveitar esse momento para lucrar ao máximo. Eu acho que hoje, se transmitisse terceira divisão, League One, acho que teria público grande e uma boa audiência. Eu já vislumbrei isso com a Championship ali 2006, 2007. Eu cheguei para a direção da ESPN e falei, pô, cara, olha, especialmente por causa do filme Hooligans na época, a briga de West Ham e Millwall, falei, cara, transmitir vários times da segunda divisão teriam muito público, o pessoal escreve, gostaria de ver, e é barato, na época, então era mais barato ainda os direitos, conseguiram, a gente começou a transmitir a Championship ali, né? Já tem quase 20 anos também de transmissão da Championship pelos canais ESPN. Talvez para o futuro, com internet hoje, Disney Plus, né? Você tem, talvez venha a gente ter esse nível de toda a pirâmide do futebol inglês está à disposição, né? É legal porque aumentaria o número de funcionários contratados. Teríamos mais narradores, mais comentaristas, o mercado de trabalho, né, ficaria mais aquecido, seria ótimo, né? Eu fico na torcida para isso. Tu vai me desculpar, assim, eu não queria te botar numa saia justa aqui, porque, pô, tu tá nos fazendo uma grande gentileza em tá participando conosco aqui. Mas já que tu provocou, tu tocou no assunto, eu vou ser obrigado a perguntar e aí tu responde até onde tu tiver conhecimento e daqui a pouco, se tu não quiser responder alguma coisa, fica à vontade, tá? Pode perguntar à vontade. A Disney, até onde a gente entende mais ou menos, ela tem os direitos da League One, tanto que passa alguns jogos da League One. League 2 também. E da League 2 também. E, inclusive, alguns eles passam sem equipe de transmissão. Eles passam só com a narração original em inglês. E aí eu olho para isso
olho para a questão do contexto da série, olho para esse movimento do Wrexham, né? Inclusive na 4ª temporada ali tem um episódio que se chama Disney FC, né? Que é como os adversários se referem ao Wrexham, né? Que é o time o último. Disney. Foi o último que eu vi. Então eles se referem ao Wrexham como Disney FC internacionalmente. Por que talvez assim não tem esse cuidado de transmitir esses jogos, por exemplo, já que se tem o direito existe, tanto que alguns jogos eles passam, e como tu disse, é um streaming, não existe aquela questão da grade, né? Quando existia a grade dos canais fechados, tu entende, né? Só tem 2, na época tinha 2 ou 3 canais, tu tem 24 horas por dia, não tem como passar tudo. Hoje, streaming não tem limite do que tu pode passar. Tu pode botar 50 jogos ao mesmo tempo, se tu quiser, e o espectador escolhe o que ele quiser. E nesse sentido, emendando a pergunta, como o Wrexham é visto como produto dentro da Disney? Tu acha que ele tem um cuidado e um olhar especial para transmissões do Wrexham? Daqui a pouco linkar um pouco da série, do lançamento com um jogo? A gente, como comunidade, a gente, claro, fala num lugar de pessoas muito apaixonadas, a gente não olha, eu acho que não tem tanto cuidado e carinho pro Wrexham como, entre aspas, deveria, por ser um produto da Disney. De certa forma, o Wrexham é um produto da Disney. E a gente não nota esse tratamento especial, por exemplo. Então, primeiro é o seguinte, eu não posso falar em nome da Disney, né? Eu não sou o Mickey, eu não sou chefe, eu não defino a escala, né? Eu não contrato ninguém e tal. Então, assim, o que eu posso falar aqui é mais ou menos como um cara que tem algum conhecimento ali e tem algumas impressões. Então, por exemplo, até este momento, estamos no final do mês de maio de 25. O Wrexham agora é um time de Championship. Até este momento, eu não senti da empresa em nenhum momento temos que dar uma preferência. O Wrexham é nosso time, é o Disney FC, entendeu? Não, vamos falar bem do Wrexham, vamos tratar do Wrexham, vamos transmitir, vamos dar um foco. Até este momento, não teve nada assim especial para mim que diferenciasse. Estou falando dentro da empresa, entendeu? Sim. Vocês talvez vão ter contato, se vocês estão tentando falar com o João Castelo Branco, pô, não tenho dúvida que matérias muito saborosas vão ser feitas sobre o Wrexham. Ele vai lá, vai conhecer, vai entrevistar Ryan Reynolds, o Rob, sei lá, conhecer a comunidade, a cidade, porque é uma novidade, é um fato novo, mas não é por isso que vai deixar de ser falado o Southampton, o Leicester, o Ipswich, sei lá, entendeu? Eu não vejo ainda uma política, eu não sei se vai ter, nem sei se é o certo, né? A Disney como companhia, ou a ESPN, abraçar um time, né? No México tem, né? A Televisa lá tem time, os caras ali meio que dão... Na América Latina é meio comum, às vezes, né? Veículos de comunicação apoiarem, patrocinarem, terem clube ali e tal. Até onde eu sei, até agora, para mim, o Wrexham é uma história saborosa, maravilhosa, que certamente a gente vai ver muito nos canais Disney, a ESPN, mas sem um clubismo oficial da empresa. Até agora não teve nada disso, sim, que eu senti, né? Agora, sua outra pergunta, a primeira... A questão, tipo, de ter os direitos da League One, League Two e acabar optando por não transmitir, ou transmitir, tipo, até às vezes, sem equipe de narração em português. Até se me permitir, até uma resenha que eu tava com o Thiago, o Notts County, ele disputou, né, os playoffs da League Two, né, de acesso ali do jogo contra o Wimbledon, e teve também a final ali da League Two, das playoffs, da League One, enfim. Da Championship teve, né, a transmissão com narração em português, né, a equipe e tal, mas desses jogos da terceira e da quarta divisão, o próprio jogo do Notts, dos playoffs, foi com essa narração original, podemos dizer assim. E aí, às vezes, o quanto, por exemplo, esses jogos podem aparecer na escala ou não da ESPN, né, ou se no futuro próximo seria prioridade. Então, primeiro, eu vou tentar, vou sugerir a direção, assim como lá atrás eu falei da Championship, olha, falar hoje com streaming, o pessoal tem um interesse grande em ver jogos da terceira, da quarta divisão da Inglaterra e tal. Com streaming hoje, aparentemente, isso seria possível. Primeiro, funcionário custa relativamente caro. Eu não ganho uma fortuna, não tô milionário, vocês estão vendo aqui, ó, meus carrinhos, minhas coisinhas aqui, eu sou um cara humilde e simples. Mas, assim, uma empresa... Para fazer uma transmissão
em português, você precisa de técnico, operador, produtor, não é só o narrador, o comentarista, aperta o botão ali e sai assim. E você tem um nome a zelar ali, no caso é uma Disney, ESPN, né? Não é um canal alternativo independente, põe qualquer coisa aí, não temos responsabilidade nenhuma e vai. Eu não sei contratos, direitos, eu não sei o alcance. Então, por exemplo, mesmo o Championship, todos os jogos, o mesmo, você não vai conseguir ter sempre uma transmissão em português por falta de pessoal, falta de funcionário, entendeu? Então, você vê, uma companhia tem interesses. Nessa temporada, nesse ano, a Disney fez um investimento e apostou na Série B do Brasil. Sim. Talvez acho que era um desejo antigo do canal, transmitir mais futebol nacional e tal. E aí tem investimento, tem equipe para fazer, a gente faz jogos em loco, entendeu? Então tem viagem, tem custo. Então, às vezes, a empresa está direcionando, às vezes, um movimento para determinado lugar. E o streaming só está crescendo. Eu imagino que é uma questão de tempo para a gente ver todo tipo de jogo do mundo, né, a nossa mão. Eu faço minhas apostinhas online, né? E eu tenho ali, cara, às vezes eu vejo jogo que eu não tenho na TV, eu vejo jogo na aposta, o canal de meu site de apostas ali. Você vê uns jogos meio que obscuros ali, que você não ia achar em lugar nenhum, você consegue acompanhar. Deixa eu ver o final desse negócio aí, tá? Sabe? Então, assim como um site de apostas, um canal de apostas pode ter transmissão e passar, eu acho que vai ser inevitável que essas grandes companhias de comunicação também transmitam esses jogos assim de aparentemente menor expressão, né? Porque acho que no fundo tem público para tudo, né? Se fizer um time da Wrexham Brasil aí, vamos fazer uma pelada de perfis, alguém vai... Pô, vamos acompanhar o Wrexham contra... Aí é Kings League, né, Rodrigo? Aí é Kings League, né? Sempre tem alguém interessado em acompanhar, em saber hoje com esse novo mundo, mídias sociais tal. Tudo... E até fazer uma betezinha, né? Que é o ponto que você trouxe também. O Lucas é especialista em perder dinheiro com aposta furada. Isso é muito bom. Eu não perco dinheiro, mas eu perco tempo. E olha que isso vale mais que dinheiro, muitas vezes, em perdendo tempo aqui. Por exemplo, perdi agora no Alcaraz. O Alcaraz eu falei que ia ganhar 3-0, eu perdi um 7. Mas tudo bem, eu já tinha recuperado ontem o meu dinheiro com a Sul-Americana e Libertadores, né? Mas eu não tenho muita base para responder pela empresa, eu não sei contratos, direitos, alcance. Sim. Mas é claro que hoje tem limitações, né? De pessoal, de equipe, e eu não sei até onde o streaming pode qualquer coisa. Aperta o botão aí e passa tudo. Mas eu acho que o futuro vai ser esse. Eu acho que isso é questão de tempo, é inevitável para a gente chegar nesse nível. Perfeito. Provavelmente pode ser, né? Provavelmente, tô supondo aqui. Daqui a pouco tem direito do campeonato, mas um determinado limite de jogos. Daí ele acaba escolhendo jogos, né? Os contratos são muito complexos, assim, sabe? Você transmite uma Bundesliga, você compra os direitos da Bundesliga. Não é só pegar lá e transmitir. Você tem que fazer um programa especial da Bundesliga. Você vai ter que botar na tua grade. Então a Premier League tem que ter os highlights, tem que ter os momentos. Sabe? Quem vem... Fórmula 1 na Bandeirantes. Você vai transmitir a Fórmula 1, beleza, mas vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que colocar aquilo. Sabe? Essas contrapartidas, né? Tu acabou de tocar num ponto que a gente vai surfar nessa... Nós vamos fazer uma mesa redonda para falar de Championship esse ano no nosso canal aqui da Wrexham Brasil. Legal, que bacana. Agora, não sei se vocês vão fazer onde o Wrexham estiver no Super Mundial em 2029. Enquanto a Disney não faz a mesa redonda para falar de Championship... Então. É o fenômeno da internet, né? Ele acaba, às vezes, dando chances para o meio alternativo, porque os principais meios, às vezes, por burocracia, não consegue, né? Na burocracia, falta de espaço, tempo, funcionar um monte de coisa. É que aqui todo mundo trabalha de graça, daí fica mais fácil, né? Então, é uma tendência essa segmentação, né? Hoje a gente está fazendo aqui uma live especificamente sobre um clube que até 4 anos pouca gente conhecia aqui no Brasil. Pouco se falava de Wrexham. A gente está fazendo uma live sobre um clube específico. Por exemplo, assim, eu sou super favorável, eu achei muito legal, assim, essa democratização da informação, da comunicação, das transmissões. Hoje, com o celular, você consegue
fazer o teu programa, você consegue atrair um monte de seguidor, patrocinador, anunciante. Tem muita gente se dando muito bem com isso. Tem muita gente que está se divertindo com isso, se não está ganhando muito dinheiro. Pelo menos está tendo prazer, é um hobby, virou um lazer, um prazer. Então é muito bacana. Eu ainda só trabalhei na minha vida inteira em grandes veículos de comunicação, né? São 30 anos que eu tenho como jornalista formado, só trabalhei em grandes veículos de comunicação. Mas no futuro, talvez, quem sabe eu venha para o mundo de jornalismo independente, tentar um canal, né? Por enquanto, eu ainda estou muito firme e feliz ali no mundo do Disney, ali nos canais ESPN. Mas, cara, eu sempre estimulo. Tem muito jovem, poxa, como é que eu faço para chegar no jornalismo? Falei, cara, hoje você tem um caminho que eu não tinha quando eu comecei no jornalismo. Quando eu fiz faculdade ali, cara, para exercer a profissão, eu tinha que entrar num veículo tradicional de comunicação, entendeu? Então eu fui na Folha, na Editora Abril, entendeu? Depois na ESPN e tal. Hoje, se um cara tem talento, tem capacidade, tem conteúdo, ele consegue lá, liga o celularzinho dele ali, põe pro ar ali. Se o cara tiver talento, capacidade, competência, ele vai ascender, vai subir, sem precisar da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record, da Rede TV, todo mundo. Lucas, deu a brecha para nós mandar uma propostinha em breve. Não, deixa eu só emendar com uma perguntinha aqui, porque o Rodrigo tá falando justamente da comunicação, né, que o clube tem, e a gente vê que o Wrexham ele faz um trabalho diferente, né? Acho que principalmente por ter por trás, né, o Rob McElhenney, o Ryan Reynolds, eles são muito bons em storytelling, né, de contar histórias, né? E eu acho que a forma que eles estão tratando, né, essa comunicação do Wrexham com os torcedores, eu acho que é bem diferente, e até pegando esse contexto aqui dessa questão da comunidade, né, que as pessoas gostam de assistir os times com torcedores que estão ali acompanhando com eles, né, que eles se identificam, né, e eu queria até perguntar para o Rodrigo se ele vê esse movimento acontecendo com outros times, essa forma de comunicar. Eu acho que para a Premier League, eu acho que ainda está muito fechado, né, essa questão dessa transmissão com torcedores, transmissão mais parcial, dizendo assim. Mas hoje no Brasil a gente vê, tem pessoal que acompanha o Flamengo, acompanha outras ligas, acompanha times, né, com quem está acompanhando o time mesmo, com o narrador do time, com o torcedor do time. Você acha que na Premier League é possível acontecer isso a longo prazo? Ter esse tipo de distribuição de transmissão para que comunidades de times específicos consigam ter essa audiência? Eu acho que quanto mais alto o time está na pirâmide do futebol, menos chance ele tem de usufruir ou, digamos assim, ficar restrito à sua comunidade. Primeiro porque, por exemplo, o Wrexham hoje está na Championship, vai ver o regulamento, as regras, tudo que ele tem que se enquadrar de fair play financeiro, orçamento. Ele não pode agora, talvez, fazer algumas coisas meio que amadoras ou brincalhonas que fazia quando estava lá na National League. Agora ele tem mais atribuições, mais compromissos, mais tarefas, mais contratos já azeitados, arranjados para ele atender, né? Então, por exemplo, o Wrexham chegou num nível agora que eu acho que até para subsistência dele, para permanência dele no lugar que ele está, ou talvez para chegar na Premier League, ele vai ter que ser ainda mais profissional em tudo, né? Esse time de bairro, de comunidade, simpático e tal, ele vai ter que forçosamente se enquadrar nesse novo momento. Então, e isso abrange tudo, porque, por exemplo, você falou de comunicação. A comunicação do Wrexham talvez seja a melhor do mundo hoje, entendeu? Pelos donos que ele tem, a simpatia que conseguiu por causa da série e tudo mais. Só que só isso não vai bastar, entendeu? Você precisa entregar futebol, vai ter que ter um diretor de futebol competente para contratar jogadores de um nível melhor, talvez partir para um outro nível de treinador, um cara que possa fazer o time em campo dar um salto. Todo respeito, né? Mas você ganhar, claro, a terceira divisão, a segunda tal, é já um salto absurdo. E aí, às vezes, você vai ter que se desconectar um pouco da sua comunidade, da sua torcida, para atender outras figuras, entendeu? Sai um pouco daquele mundinho, porque agora, entendeu? Você é cada vez mais um time do mundo. A gente tem essa discussão aqui no Brasil com o Santos, né?
Uhum. O Santos é o único clube grande do Brasil que não é de uma capital. Então o Santos sempre teve uma espécie de limitação de estar numa cidade que não é pequena, mas que não é capital. Então o Santos sempre teve normalmente menos recursos do que outros grandes clubes do Brasil. Ele sempre precisou ter um mega cara lá, um Pelé, um Neymar, um Robinho, tal, para ter visibilidade. E aí só ter a mídia, só ter o estadalhaço, sem ter um bom trabalho ali, um projeto bacana, você não se sustenta, você fica caindo. Então, eu acho que é um pouco complicado dizer isso, né? Mas o sucesso do Wrexham agora meio que joga, não é que joga contra ele, mas vai colocar mais dificuldades para ele, que é uma coisa natural, né? Você tá num outro cenário, num outro mundo, tendo que obedecer outras regras, com outros adversários, tendo que se contentar com algumas situações, se enquadrar. E, por exemplo, todo respeito, não é porque são atores americanos, né? Não, o Ryan Reynolds é canadense, né? Não deixa ser América do Norte, né? Mas não são caras que eles têm que ser muito bons ali para delegar poder, né? Tem que se cercar, contratar pessoas muito capazes para tocar o clube nessa nova fase, onde a exigência uma coisa é ele fazer um filme universitário, outra coisa é ele fazer um filme de Hollywood, né? Com investimento de 100 milhões ali, ele vai ter que buscar. Ah, não, mas eu quero fazer um filme caseiro aqui, entendeu? Pô, você pode fazer, tal, mas se você tem um estúdio grandioso por trás, né, uma Universal, uma Disney e tal, claro que o nível, a exigência, tudo vai ser maior. Eu acho que a gente viu um pouco disso, e aí até a gente estava conversando antes, ali tu falou, cara, não consegui ver toda a série ainda. Acho que quando tu vê, tu vai poder também observar que eles já tiveram esse cuidado desde cedo, né? Eles entraram no clube sabendo, cara, não sei nada de futebol. Eu tô aqui porque eu acredito na comunidade, acredito na história, mas de futebol não entendo nada. Então eles foram atrás de pessoas capacitadas para cada etapa, né? Que nem tu disse, agora a gente tá num outro nível. Mas eles contrataram, por exemplo, um cara como o Sean Hervey, que já foi CEO da EFL, por exemplo. E aí foi contratado para ser um CEO de um time. Temporariamente, depois eles passaram a bola ali para uma outra menina, que eu esqueci o nome dela agora, Lucas, se puder me ajudar, que já tinha... Fleur Robson, que tinha sido CEO do Burton Albion, que é um time talvez um pouquinho maior ali e tal. Então, o Wrexham, ele vem tendo essa política Thiago, de, cara, agora eles trouxeram, né, o ex-dirigente do Inter de Milão, né, que já teve uma experiência nos Estados Unidos também, de trazer esse branding de um time para os Estados Unidos, trazer trazer torcedores, né, trazer uma atenção. Know-how, tudo. Né, um cara que também nunca tinha sido CEO, mas na Inter de Milão tinha ocupado o cargo de CFO, uma coisa assim. Então, um cara que também tem experiência. Então, esse cuidado, eu acho que eles estão tendo, né? O que talvez seja o ponto que me pega aí, foi o ponto que tu tocou, foi, cara, questão de dentro de campo. Eu não sei se tu já conhecia o trabalho do Phil Parkinson em algum momento, porque ele é um cara que tem histórico de subir times, né? Da quarta para terceira, da terceira para segunda, mas que talvez agora, para subir da Championship para Premier League, eu acho, não tenho dúvidas que o trabalho vai ser dado continuidade, porque até então é um trabalho de sucesso, mas será que esse cara, essa figura do Phil Parkinson, tem talvez... Data de validade? Isso? Prazo de validade, ou até mesmo... Tem um teto, né? Às vezes bater no teto. Será que o teto dele é esse? É Championship, entendeu? E aí, porque se você tem ambições maiores, quer chegar mais longe... Isso vale para todo mundo, vale para jogador, vale para treinador, vale para o preparador de goleiros, preparador físico, para os executivos que vão trabalhar. Eu não tenho nenhum preconceito com isso. Os caras são norte-americanos. Boa parte dos grandes clubes da Inglaterra tem donos, proprietários norte-americanos. Os caras podem não ser especialistas em futebol, mas normalmente são caras bons em administração de clubes. Muitos têm franquias americanas, bem-sucedidas, os caras vão lá e colocam. O John Textor, Brentford, né, Rodrigo? Acho que o Brentford tá nessa pegada, né? O John Textor, que pegou o Botafogo aqui, foi pé quente, ganhou o Libertadores, ganhou o título com o Crystal Palace sonhado há 500 anos, entendeu?
O Textor entende bem de futebol? Não, mas é um cara que entende bem de administração de clubes, embora na França o clube dele tenha ruído lá, né? Então, eu não tenho dúvida que esses caras, do ponto de vista administrativo, têm boas intenções, são caras honestos, tal, mas precisa ver para esse novo momento se eles vão ter profissionais à altura do compromisso, do desafio que é maior, inegavelmente. Perfeito. Sem dúvida. E o Rodrigo, pode falar aí, Thiago, que eu emendo aqui. Não. Pode tocar. Eu tava pensando em encerrar, porque nós estamos. O Sim. Rodrigo há 1 hora aqui já. Não, sim, o Rodrigo é uma enciclopédia de futebol inglês. Eu sou apaixonado. Aprendo com todo mundo. Desde a Notts County lá do passado, eu já estava aprendendo. Aprendo com todo mundo, todo dia um pouquinho, não sei nada. Mas é sensacional, Rodrigo. E é justamente é assim também que eu gostaria de fazer a minha pergunta, aprender contigo, né? Eu acho que a gente aprende contigo sempre quando você está no ar, né? Nos programas de debate, né? E também nas transmissões. E você que acompanha, né, bastante futebol inglês e já viu muito perfis, né? De futebol inglês aparecendo na internet, sumindo, e na longa data, né? Nessa trajetória. O que você poderia trazer, né? Como dica? A gente tem bastante pessoal que acompanha nosso perfil, né? Até porque é um perfil em ascensão, um perfil, né? Uma comunidade que tem bastante visibilidade, porque o time tem muita visibilidade. Então, o que você poderia trazer, né, como dica, né, como sugestão, né, até você também como uma pessoa que, né, como você bem trouxe, né, passou por grandes veículos, né, de comunicação, né, grandes centros, né, de comunicação. O que você poderia trazer de dica, né, para esse pessoal, né, que tem a sua comunidade ali, para não, né, e continuar trabalhando, né, continuar investindo, né, o seu tempo, seu esforço. E aí eu gostaria de emendar uma segunda pergunta, né, que a gente aqui na comunidade, a gente costuma, né, fazer ali em formato web e rádio, né, algumas transmissões, né, a gente costuma fazer ali o acompanhamento ao vivo, né, dos jogos, e o que você poderia trazer para a gente, né, de ensinamento, como se preparar para uma transmissão, como que é a sua preparação, né, quando você vai fazer uma transmissão, o que você costuma fazer, se você tem alguma coisa bem particular que quando você vai transmitir algum time que, né, às vezes é raro transmitir. Não sei se eu posso dar dica, se eu devo dar dica, não é se eu devo, né? Se eu tenho condição de acrescentar. Porque o trabalho que vocês fazem, esse acompanhamento que vocês fazem, eu nunca fiz. Então, nisso que vocês fazem muito melhor do que eu não tenho experiência. Eu tenho experiência em transmissão de televisão, entendeu? Na verdade, se eu montar um dia um canal ou fosse algum time, eu que tenho que perguntar para vocês o que eu devo fazer para crescer nas redes sociais, nisso, né? O que eu posso falar para você é o seguinte, né? Não é que é um ritual, é normal o jornalista, quando vai participar de qualquer transmissão, tal, que ele estude e se informe ao máximo. Então, a gente tem uma vantagem, tem ferramentas na televisão que facilitam muito a vida dos comentaristas, né? Por exemplo, a Premier League, Championship, ou qualquer outro campeonato relevante de futebol, eles divulgam uma série de dados e estatísticas que a gente recebe da produção da ESPN. Então, fica sempre à disposição uma série de dados. Então, o Wrexham vai jogar lá a estreia dele contra o Leicester, tal. A gente vai receber um Wrexham contra Leicester com uma série de dados e informações desses clubes, que é basicamente assim como o Ryan Reynolds vai receber o roteiro, né, com as falas para ele decorar para fazer o filme. Então, a gente recebe uma série de dados e informações daquele jogo específico, daquele time específico, tal. Só que, por exemplo, eu confesso para você, eu não uso muito isso. Esse material que normalmente é oferecido, que a gente recebe de forma corporativa, é legal, é útil às vezes, mas eu já me acostumei há mais de 25 anos a ter os meus caminhos de buscar informação, né? Então, eu recebo informação, chega para mim sem eu fazer nada, porque eu sou comentarista da ESPN, a ESPN tem um grande trabalho de produção e tal, mas assim, eu vou por conta própria olhar a BBC. Futebol inglês para mim, depende do que você vai fazer. Você vai fazer um campeonato italiano, tem que ir na Gazeta, entendeu? Você vai fazer a Bundesliga, vai na Kicker. Você vai fazer francês, vai no L'Equipe. Você vai fazer espanhol, vai no Marca, entendeu? Sabe, tem uns grandes lugares assim para você se informar, para você pegar dados confiáveis, ou saber bem o que está acontecendo e tal. Então, por exemplo, na Inglaterra eu vejo BBC e Sky Sports, procuro sempre
estudar, me informar pré-jogo. Tem alguns sites, tipo assim, com estatísticas, Soccer Stats, SofaScore, SoccerWay, que posiciona um campinho, é interessante, facilita. Então eu já tenho alguns sites, assim, já, que todo jogo eu vou lá, todos esses sites eu abro todos. Vou lá conferir e acompanho, vou me informando e ficando antenado com tudo antes e durante o jogo, nesses sites, nesses caminhos, né? E isso não sou eu que falo, eu sou um herói, eu estudo, eu pesquiso, não, isso é obrigação. É que nem um jogador de futebol. Da época pré, né? Te garanto que 20 anos atrás não vinha tudo mastigado que nem vem agora, né? Não tinha tanta coisa, mas assim, a Inglaterra é maravilhosa nisso no esporte, porque Inglaterra, Itália e Argentina são os lugares em que primeiro se teve tanto apreço pela informação, pela estatística, por tática, entendeu? No futebol. Então, o brasileiro, a imprensa esportiva no Brasil, demorou para... O Datafolha dos anos 80, eu lembro que eu entrei na Folha em 95, ainda tinha muita resistência. O pessoal não gostava do jornalismo esportivo da Folha, porque trazia números. Então, começava a fazer análise tática, a estatística de futebol, e tinha uma resistência que, isso não serve para nada. Que interessa que teve posse de bola, finalização, mapa de calor, isso é tudo bobagem, sabe? Aqui no Brasil tinha um preconceito com isso. Eu participei de uma geração que começou a mudar. Acho que ainda tem, Rodrigo. Eu acho que ainda tem. Em alguns lugares ainda tem. Ainda tem, mas é como tinha muito preconceito com o futebol inglês. Quando eu virei jornalista, qual que era a ideia? Futebol é legal, mas a Inglaterra, os caras inventaram futebol, mas não sabem futebol. Futebol é chato, é só chuveirinho, é só kick and rush, né, tal, não sei o quê. É um bando de cintura dura, uns caras grossos. E claro, com a abertura do mercado, fim da Lei Bosman ali e tal, né, não só jogadores, mas técnicos estrangeiros, transformaram a Premier League na Liga Nacional mais badalada do mundo. Hoje ela virou referência modelo. Hoje qualquer garotinho cresce, ele vai ver a Premier League, é loucura. No passado, assim, e eu transmiti a primeira temporada na ESPN da Premier League em 2003, 2004, aquele timaço do Arsenal, que foi campeão invicto, ajudou a mudar a história do futebol inglês no Brasil. Porque ali ainda, a gente não transmitia jogo ao vivo. Eu com o Paulo Andrade, a gente gravava os jogos da Premier League e em algum momento, buraco na grade, colocava um jogo. As pessoas não tinham essa cultura, esse hábito de acompanhar futebol inglês. E muita gente com aquela coisa, futebol inglês é uma chatice. Poxa, e você já tinha o Manchester United do Alex Ferguson, que ganhou a tríplice coroa em 99, né? Você já tinha times bacanas, assim, tipo, 2003 foi o ano que o Abramovich começou a botar dinheiro no Chelsea, já veio aquele Chelsea Chelsea, né, na época, né, que era turbinado. E aí Heskey, Duffy, toda aquela turma, né? O Carlos falou naquela época, eu lembro que eu comentava jogos do Bolton, e aí eu apelidei ele de Futbolton. Foi tu que criou a expressão futebol? Eu criei, futebol. Era o time do Sam Allardyce, que era chutão, era marcação, chutão. O Stoke City... E o latereio, né? E o futebol tinha o latereio na área também, né? Então, você fala latereio que você é do Sul. Eu falei lateral monstro. Eu criei o termo lateral monstro. E o Stoke City, que era treinado pelo Tony Pulis, tinha o Dilep. O Dilep era o Pelé do lateral. O cara jogava na área, batendo do campo de defesa, ele jogava lateral a mais de 40 metros de distância. Consagrou muito o Peter Crouch, né? Não, o Arsenal da Arsène Wenger morria de medo do Stoke City, que o Stoke City não ficava com a bola. Toma, Arsenal, fica com 110% de posse de bola, e aí o cara pegava o lateral, aí jogava todo mundo na área, o Dilep jogava a bola do campo de defesa, aí eu chamei de Stosco City. Em vez de Stoke City, era Stosco City. E aí, assim, você vê, naquela época ainda tinha times na Premier League que jogavam futebol rústico, entendeu? Futebol meio primitivo, assim. Phil Parkinson, futebol. Parkball. Só que assim, eu adorava, entendeu? Eu curtia, vibrava. E acho que muita gente começava a ver, pô, mas é legal, cara. E foi quebrando barreiras, preconceitos, assim. Você via o Arsenal encantando com o toque de bola. Eu me divertia nas transmissões. Pô, que sensacional, que time fabuloso. E eu digo até hoje, que é o time mais vistoso que eu vi jogar não foi o do Guardiola, não. Nem foi o Liverpool do Klopp, foi aquele Arsenal do Arsène Wenger campeão invicto. E times mais simples, humildes, que eram ridicularizados no Brasil, eu meio que abraçava e vibrava com isso, entendeu? Então, muitos dos perfis de times pequenos, menores, médios da Inglaterra
curtiam o meu trabalho porque eu tratava eles com respeito, entendeu? Ia crescendo o amor deles pelos clubes mais diversos e viam que eu não era aquele comentarista de só quero narrar Liverpool e Manchester United, entendeu? Ou o Arsenal, só vou narrar o Arsenal do Arsene Wenger e vou ficar descendo o cacete, falando mal do tipo de jogo do adversário que é mais limitado. Né? Eu só tenho dito isso, Rodrigo, só tem uma coisa pra te dizer. Tu perdeu 3 anos da tua vida em não ter podido acompanhar todos os jogos do Wrexham nessa trajetória. O Wrexham jogou muito futebol rústico nessas 3 divisões, cara. Então, jogou muito. Eu adoro o futebol raiz, adoro futebol de todo jeito, futebol raiz inclusive, né? E assim, não que é uma pena que eu tô pegando essa fase do Wrexham agora já, né, time top e tal. Mas aí fica o convite para acompanhar o Notts. Ele ainda continua no futebol rústico na 4ª divisão. É muito legal, cara. Eu adoro. Várzea ainda, se tiver chance de... Eu ainda não vi um jogo aqui em São Paulo do Ajax da Vila Rica, né? Eu torço pra Holanda, né? Pro Ajax, né? Meu pai já tá bem velhinho. Eu falei, pai, uma hora eu vou te pegar. A gente vai assistir aqui na zona norte de São Paulo o Ajax da Vila Rica. Adoro uma boa e velha várzea. Que saudade do futebol raiz. Demais, cara. Lucas, faz as honras aí, cara. Sensacional, Rodrigo. Cara, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Valeu demais por esse papo, experiência. Cara, realmente é enciclopédia. A gente poderia ficar aqui umas 2 horas falando sobre isso, que a gente não ficaria cansado, sabe? Eu, por mim, ficaria mais 1 hora aqui tranquilamente, mas eu sei que você tem aí o seu tempo, né? Você já disponibilizou 1 hora para estar aqui com a gente, batendo esse papo, mais que 1 hora, né, na verdade. E, cara, muito obrigado. E o que a gente espera é conseguir ver você em alguma transmissão do Wrexham na Championship ou no futuro próximo. Olha, primeiro quero dar meus parabéns a vocês pela iniciativa, pela comunidade tão ativa de vocês. Se o Wrexham está fazendo o sucesso que está fazendo, por tudo que aconteceu nesse tempo recente com o clube, mérito para os novos donos que são bacanas, são legais, são simpáticos. Mas vocês estão de parabéns pelo trabalho, pela entrega que vocês estão fazendo, dá para ver o interesse, entendeu? A paixão de vocês por isso, entendeu? Então, eu valorizo isso demais. Agradeço o convite aí, o tempo que, nem sei o tempo que ficou, mas para mim foi bacana, foi divertido. Espero que quem tenha acompanhado ou venha acompanhar nesse nosso papo também se divirta. Eu espero mesmo. Terminou faz pouco tempo, né? Mais uma temporada do futebol inglês. Eu marquei minha cirurgia do joelho justamente para o final da temporada, né? A última rodada da Premier League, logo depois eu já operei. Então espero estar na próxima temporada, para comentar vários jogos e especialmente do Wrexham, vai ser um grande prazer. Agradeço ao Victor, apareceu aí de novo, um abraço para o Victor aí, teve com a gente aí, o Lucas, Carlos, Thiago. Muito obrigado por terem me recebido tão bem, pela simpatia de vocês. E tamo junto. Como eu costumo dizer, já que é inglês, is we. É nós, tamo junto. E no final vai ter que mandar aquele abraço, hein, Bubu? Sempre, é tradição. Mas, muito obrigado pelo papo aí e sucesso. Nos veremos na próxima temporada, hein? Vamos manter contato, estaremos juntos na próxima temporada e toda a sorte do mundo pro Wrexham, o Disney FC. É que nem eu brinquei com o Lúcio, né? Disse, cara, tu já fez amizade com a gente, agora tu tem as fontes, né, para pegar as informações privilegiadas. Então, quando tiver na escala, só mandar uma DM ali que a gente... Não, só lembrando, o Carlos perguntou dica. Eu acho legal vocês marcarem, quem sabe, um encontro. Sei que é difícil, Estados Unidos, Sul, São Paulo, aí eu tô vendo aí e tal, né? Mas se a comunidade crescer e tal, fazer algum encontro em algum momento importante, algum jogo importante, algum jogo que vai ser transmitido, por exemplo, pela ESPN, avisar a gente, mandar release, sei lá, um contato, olha, a torcida da Wrexham Brasil vai estar reunida não sei aonde para acompanhar o jogo, tal. De repente a gente manda repórter, faz matéria, porque não tem história mais legal na Championship próxima do que a do Wrexham, né? Se chegar na Premier League, então, vai ser o João Castelo Branco vai viver ali, né? Vai por País de Gales toda hora, né? Então, quem sabe aí com encontros, promoções, coisas atrativas, vocês chamem a atenção não só da ESPN que transmite, né, mas de outros veículos de comunicação, ganhar mais espaço e aumentar ainda mais o número de seguidores, né, de pessoas que curtem o Wrexham, porque fãs não faltam para
o simpático time do País de Gales. Pô, sensacional. E o João Castelo Branco, ele faz, né, essas matérias sobre o Luton Town. Eu lembro que ele fez uma matéria sobre o Luton Town, mostrando ali uma rua que os torcedores passam para ir para o estádio, né, lembrando ali a história do time. Bem legal. E se a gente conseguir ter o João Castelo Branco fazendo matéria sobre o Wrexham, pô, melhor ainda, né? Certamente ele vai fazer. Pode, tá na lista dele, certamente. Próxima temporada, o Wrexham é uma das grandes histórias para serem contadas. Show de bola. E é isso, galera. Vocês que assistiram a gente, muito obrigado pela presença, por ter assistido até agora, o último minuto. E a gente vai trazer mais conteúdos para vocês, trazer mais convidados. Então, se você gosta de conteúdos como este, já deixa o seu like, confere aí se você não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição e não esqueça de ativar as notificações para você ser notificado toda vez que tiver um novo vídeo da comunidade Wrexham Brasil. É isso, galera. Até a próxima. Valeu! E Lucas, geralmente a gente chama o Dragão, dessa vez a gente vai chamar um abraço pro Bubu. Verdade. Não, eu queria que o Bubu chamasse o Dragão dessa vez. O Dragão do Wrexham é o mascote, né? Eu costumo brincar no futebol show que eu adoro o Dragão, né? O pessoal leva para um outro lado. Falo, não, já lidei com muito Dragão, entendeu? Então, assim, né? Gosto de mitologia, né? Então, mais um time. País de Gales é o país do dragão, né? O Wrexham é mais um time do País de Gales, foi a tradição. Então, quem sabe a gente tem esse dragão de Wrexham na Premier League, vai ser uma história maravilhosa. Eu estarei, confesso, sem clubismo, na torcida por isso. E para terminar aqui, o meu tradicional abraço! É isso. Vem, Dragão!